Se você morrer agora, você está salvo? É uma pergunta que é você que tem que responder para você mesmo. Mas muita gente vive pensando que nunca vai morrer. E eu tenho falado isso aqui. Nós vimos na sexta-feira os nossos vizinhos, marido, esposa e neta, saírem assim como nós saímos também, no mesmo horário, inclusive. E eles foram para São Paulo e nós para Sorocaba. Tínhamos um assunto para resolver lá em Sorocaba. E ele foi e não chegou no destino. Nossos vizinhos, conhecidos. Esbanjavam saúde. Por isso que a gente precisa perguntar-se a nós mesmos: será que estamos salvos? Será que estamos vivendo o Evangelho ao qual Paulo, e aqui nós vemos nesse texto o choro dele, o sofrimento dele, o zelo dele pelo Evangelho, ao qual Cristo revelou a ele. Bem, nós percebemos aí nesse texto, um texto bastante emotivo da parte de Paulo, né? Tristeza, amor, emoções misturadas ali naquela reunião que ele, Paulo, convocou os líderes da igreja da Ásia Menor, e todos eles se reuniram ali em Mileto, perto ali de Éfeso, aquela região ali, e essas emoções estavam afetadas por tristeza, também por causa da partida de Paulo, e porque ele estava dizendo que nunca mais veria o rosto, nunca mais veria a face dos irmãos. E na continuação a gente vê lá nos próximos versículos, né, que nós não lemos, exatamente essa tristeza, né? Porque Paulo de fato não voltou mais àquele lugar. Mas o que nós queremos trazer para nós hoje, nessa relação de Paulo com os líderes da igreja, é a essência daquilo que ele quis dizer nesse encontro, que é o zelo pelo Evangelho. O zelo e a defesa desse Evangelho de heresias que iriam penetrar na igreja, e ele estava triste porque sabia que inclusive ia acontecer isso. Era uma das tristezas que estava acontecendo com Paulo. Ele sabia que iria acontecer isso. Ele diz que após 3 anos, ele não cessou, e com lágrimas nos olhos, com choro, para que esse Evangelho, que ele, Paulo, recebeu de Cristo, e que os líderes da igreja também haviam recebido, fossem transmitidos de forma correta. Agora, veja que esse esforço de Paulo era profundo, mas não pode, na verdade, ser traduzido, por exemplo, esse esforço e transmitido para nós hoje como um evangelho superficial que nós não
nos zelemos por ele, né? E esse evangelho não pode de forma alguma ser mudado. Ele não pode ser negociado. Ele não pode ser transformado em palavras de eloquências, por exemplo, como muita gente procura ouvir. Ele não pode sequer, na verdade, ser compreendido fora do Espírito Santo de Deus. Qualquer outra coisa que você ouça que fere os ensinos de Jesus e que fere a obra do Senhor Jesus para regenerar, para santificar e justificar o pecador do seu pecado, e que estão exaradas nas Escrituras,